Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 42. Ergueu uma pequena tenda. Blearg, Blech, Rancho cuspiu bocados de água quando seu rosto ficou vermelho de beterraba. Ele rapidamente afastou as mãos de Fanny do pescoço, ainda sem saber o que estava acontecendo. Ele disse apressadamente com um rosto irônico: Mestre Fanny, o que você está fazendo? Eu já sou assim. Você não pode ser mais gentil. Os olhos de Rancho subitamente se aborreceram depois de dizer isso e ele olhou fixamente para Fanny e Lisa na frente dele. Seus corpos superiores estavam basicamente completamente nus. A extensão branca pura da neve foi revelada inteiramente. Os belos picos gêmeos de Fanny e os seios iniciais de Lisa estavam assim descaradamente totalmente expostos aos olhos de Rancho de perto. Lingeries molhadas e finas, tão finas quanto as asas de cigarras, cobriam a área mais importante das duas na parte inferior do corpo. Embora ele não conseguisse enxergar completamente, a tentação tentadora e quase translúcida foi ainda mais fatal. O irmão de Rancho estava prestes a cair no choque de ser sufocado, mas agora se erguia resolutamente novamente. Aí, Brian, você está finalmente acordado. Ei, Mestre Fanny, por que você está tratando assim? Do lado de fora, Lisa estava igualmente perplexa e ela rapidamente se aproximou. Olhe para a parte inferior do seu corpo. Se ele realmente desmaiou, porque sua parte inferior do corpo teria uma reação. Fanny ficou irada e falou com Lisa com o rosto avermelhado. Ela imediatamente retaliou, beliscando e torcendo aleatoriamente Rancho enquanto amaldiçoava em voz baixa. Rancho ficou imediatamente perplexo com as palavras de Fanny enquanto seus olhos ainda percorriam fixamente os dois corpos. O brilho repentino o atingiu e ele imediatamente argumentou, desconsiderando se sua lógica estava correta ou não. Eu fui atingido pelo veneno do Piton agora e todo o meu corpo ficou duro e apático. Minha parte inferior do corpo estava dura também. Como isso pode ser minha culpa? Depois que ele falou, Fanny e Lisa se entreolharam e de repente perceberam que ainda estavam nuas. Eles exclamavam surpresos e gritavam estridentes. Cale-se. Pare de dar desculpas. Eu nunca ouvi falar de alguém com uma parte inferior do corpo endurecido após ser atingido pela névoa venenosa Piton venenoso da água profunda. Oh, feche seus olhos e não ouse espiar. Lisa, vamos nos apressar e colocar nossas roupas de volta antes de lidarmos com ele. Fanny resmungou com raiva e apressadamente desocupou a cena, gritando junto com Lisa. Rancho imediatamente fechou a boca e seus olhos redondos se abriram rapidamente quando ambos viraram as costas para passar avidamente pelo traseiro bem arredondado e desajeitado de Fanny. Depois de um momento, Fanny e Lisa, completamente vestidas, caminharam furiosamente ao longe, com as duas bochechas vermelhas. Fanny mediu Rancho com o rosto escurecido, bufando friamente depois de um tempo. Por que você apareceu aqui tão coincidentemente? Eu vim para coletar lenha e por acaso ouvi seus gritos. É por isso que eu apareci aqui, para te salvar sem prestar atenção em mais nada. Mestre Fanny, estou ferida e não queria olhar para vocês. Estou toda rígida e não consigo me mexer. O rabo do Piton também me chicoteou do meu peito para minha bochecha direita e dói uma quantidade incrível agora. Isso foi tudo para salvar vocês dois. Rancho disse com o rosto comprimido enquanto estava deitado de costas, seu corpo todo duro como uma boneca de madeira com apenas a boca e o par de olhos sendo capazes de se mover. Mestre Fanny, embora Brian seja de fato suspeito, mas acabou de salvar nossas vidas e se tornar assim por causa disso. Você pode deixá-lo ir. Lisa olhou para Rancho de longe e lançou-lhe um revirar dos olhos quando viu que a parte inferior de seu corpo ainda estava firmemente rígida.
Ela cuspiu levemente e só então implorou por misericórdia em seu nome. Lisa, eu fui violada por ele. Fanny olhou para Rancho e falou apressadamente quando viu que Lisa estava implorando por clemência por ele. Nós somos os únicos que sabem disso. Não vou dizer nada, Brian certamente não dirá nada, então você pode fingir que nada aconteceu. Ele também viu meu corpo. Embora eu odeie também, não podemos matá-lo. Ele quase perdeu a vida por causa de nós agora. Lisa ficou sem expressão por um momento e finalmente respondeu a Fanny ironicamente depois de pensar por um momento. Eu não vi nada agora, prometo. Mestre Fanny, por favor, não me mate. O rosto de Rancho estava cheio de pânico quando seus olhos se moveram rapidamente, cuspindo uma conversa maluca de sua boca. Cale a boca! Gritou Fanny com raiva. Esta expressão foi substituída por resignação, e ela pisou abruptamente depois de pensar por um tempo. Ela rangeu os dentes. Isso ainda não acabou. Você está ferido, então eu vou deixar você ir agora, mas eu vou resolver isso com você, mais cedo ou mais tarde. Nós terminamos de abordar o assunto da última vez você tem, nada. De repente, Fanny percebeu que quase deixara as coisas passarem pela metade. Vendo que Lisa estava olhando para ela com um olhar de desconfiança, ela rapidamente mudou para um assunto para encobrir seu deslize. Mestre Fanny, você não quer dizer? Lisa olhou para Fanny estranhamente e perguntou. Não. Fanny imediatamente interrompeu as palavras de Lisa, e depois riu encantadoramente e disse gentilmente. Brian continuou fazendo travessuras no experimento da última vez, é por isso que eu disse que resolveria o problema da última vez com ele. Não pense nos pensamentos errados. Não está certo, Brian? Com os olhos movendo-se rapidamente, Rancho se apressou em concordar. Sim, está certo. Lisa, você assiste Brian por enquanto. O piton venenoso da água profunda já está morto, vou extrair o núcleo dele. Este é um núcleo de criatura mágica de nível 3. Poderemos caminhar e falar com orgulho quando voltarmos. Fanny ficou com um pouco de medo de continuar ali, com medo de deixar algo escorregar de novo. Ela se afastou apressadamente, como se estivesse escapando de alguma coisa. Ela nadou para o lago novamente, mas desta vez ela não se despiu. Depois que Fanny saiu, Lisa se aproximou de Rancho e suspirou levemente, dizendo baixinho. Brian, que teria pensado que você seria tão bobo. Eu sei que sua morte desafiando a batalha com o piton desta vez foi tudo para mim. Eu só acreditei nas suas palavras na armadilha, mas agora depois desse evento, eu acredito em você completamente. Brian, na verdade sou uma garota, mas não vale o seu esforço. Rancho? Lisa viu Rancho ficar ali, perplexo, e achou que ela tinha adivinhado corretamente os pensamentos de Anshu. Ela balançou a cabeça e cerrou os dentes. Brian, desista de mim enquanto ainda é cedo. Nós realmente não somos adequados para o outro porque a diferença entre nosso status e posição é simplesmente muito grande. Minha família nunca aprovaria um relacionamento entre nós. Sinto muito, Brian. Rancho? Brian, o que há de errado, porque você não está falando? Você está triste? Lisa manteve um olhar conhecedor no rosto enquanto falava freneticamente e continuava a pensar que estava sendo uma pessoa sem coração. Rancho não sabia se ria ou chorava. Enquanto observava Lisa continuar a não prestar atenção em outra coisa senão a si mesma e continuar falando aquelas palavras vaidosas, ele realmente não sabia como responder. Ele finalmente resolveu ficar atordoado por um tempo e depois gritar de dor, pare de falar. Depois que ele fez uma pausa, Rancho disse que Lisa estava seriamente assustada. Ele suspirou apressadamente e falou como uma cara de desolação, eu entendo em meu coração. Eu só queria olhar para você de longe e não lhe traria nenhum problema. Gostar de alguém significa que não se deve sobrecarregá-la e considerar de todo o coração todos os assuntos para ela. Lisa, você não precisa se importar, de verdade.
Eu vou cuidar de mim, em silêncio, desejo-lhe o melhor. Rancho ouviu essas palavras de uma terceira novela antes, e até se deu arrepios ao dizer-lhes. Ele achava que estava sendo realmente muito sinistro e sem vergonha. Nunca ouvi ninguém dizer coisas tão legais. Vá, desculpe Brian. Ao contrário das expectativas de Rancho, Lisa na verdade explodiu em baixos soluços depois de ouvir as palavras dele. Suas lágrimas correram sem pausa. Parecia que ela tinha ficado muito comovida pelas palavras dele. Fanny voltou, pingando da piscina naquele momento. Quando ela ouviu Lisa chorar, o rosto de Fanny mudou quando ela olhou furiosamente para Rancho. Ela disse: Brian, você não nos intimidou o suficiente? Vá, mestre Fanny, não tem nada a ver com o Brian. Eu estava com um pouco de medo depois de lembrar o que tinha acontecido agora. Não tinha nada a ver com ele, realmente. Lisa rapidamente enxugou as lágrimas, forçou um sorriso no rosto e explicou quando ouviu Fanny repreender Rancho. Olhando para Lisa confusa, e então olhando para Rancho, que não se moveu nem um centímetro e ainda estava lá completamente congelado, Fanny bufou levemente e disse: ele não ousaria mais intimidar você. As roupas de Fanny estavam firmemente coladas ao seu corpo perfeito quando ela emergiu do lago. Embora nada pudesse ser visto, aquelas curvas vivazes ainda eram uma festa para os olhos de Rancho. Ele estremeceu em apreciação interiormente. Fanny não apenas possuía características belas e marcantes, mas seu corpo era um crime de extrema tentação. Isso é um pouco estranho. O de Piton foi queimado em uma confusão encharcada do pescoço até a cabeça. Eu me pergunto o que aconteceu. Parece que este Piton morreu tão rapidamente, não por causa da minha magia, mas por causa da confusão queimada em sua cabeça, o que é estranho porque a minha magia oceano não tem o incrível efeito de fazer o corpo de alguém queimar por dentro. O que está acontecendo com Brian? Fanny mediu Rancho e perguntou curiosamente. Rindo secamente, Rancho disse às pressas: quem sabe? Eu só apunhalei algumas vezes e não tenho o tipo de magia ou aura de luta para que ele queime de dentro. Não adianta olhar para mim. Esse é realmente o caso. Porque eu acho que você é muito desconfiada. Fanny franziu a testa e seus lindos olhos avaliaram Rancho enquanto ela falava com uma voz rouca de desconfiança. E, o que você quiser pensar. Eu adoraria ter uma magia tão maravilhosa e uma aura de luta, mas é uma pena que eu não tenha força. Rancho riu alto e disse com um tom autodepreciativo. A magia que ele estava praticando era algo que não deveria existir neste mundo. Este era um segredo que ele nunca contaria a mais ninguém, mesmo sob pena de morte. Mestre Fanny, você deve estar pensando muito ou viu incorretamente. Seus olhos não funcionam muito bem às vezes. Brian acabou de nos salvar, então por que ele mentiria para nós? Além disso, se ele fosse tão forte, ele deixaria há muito tempo de ser um escravo de recados. Talvez. Fanny sorriu levemente, acenou com a cabeça e disse alegremente. Eu tenho o núcleo da criatura mágica. Venha, podemos voltar para as tendas agora. Este mergulho foi muito emocionante, mas nós nos tornamos bandidos colocando as mãos em um núcleo de nível 3. Brian, você pode se mudar agora. Você quer que eu leve alguns alunos do seu masculino para te levar de volta? Lisa olhou para Rancho e perguntou com alguma preocupação. De acordo com o meu conhecimento, a névoa venenosa do Piton venenoso da água profunda apenas paralisa temporariamente os inimigos, a fim de facilitar comê-los mais tarde. Faz tanto tempo. Brian, você deveria estar bem agora. Fanny bufou com raiva e revirou os olhos para Rancho de mau humor, falando como uma expressão fria. Rancho exclamou surpreso ao ouvir suas palavras. Ah, isso é verdade. Eu posso me mover completamente agora. Vamos nos apressar e voltar. Lisa começou, então olhou para Rancho e também falou com um pouco de raiva. Brian, você poderia se mover há muito tempo, certo? Rancho falou seriamente sem um traço de constrangimento.
Não, não, eu só sabia que podia me mexer depois de ouvir as palavras do mestre Fanny. Vamos, vamos. Eles ficarão preocupados se formos mais tarde. Ele se levantou abruptamente depois de falar sem esperar pelas respostas de Fanny e Lisa. Ele andou rapidamente e foi direto para onde os estudantes tinham montado suas tendas. Downit, ele definitivamente está fingindo o tempo todo. Eu descobri apenas por testá-lo. Brian, pare aí mesmo. Você não ouviu o final disso. Fanny ficou enfurecida e ela perseguiu Rancho, puxando Lisa pelo caminho. E assim termina o capítulo 42, espero que todos tenham gostado, muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!